Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Eleve-se. Aqui você vai encontrar um pouquinho de tudo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? Você pensa nisso? Ou você fica vivendo e não sabe nem o que está fazendo aqui, para que veio, de onde veio, para onde vai? Já parou para pensar nisso? Quais seus sonhos? O que você deita ali antes de dormir? Seja muito bem-vindo. Eu sou Lorene. Eu sou a Odisseia e eu sou a Casey. E aí hoje a gente decidiu falar sobre o sentido da vida, porque a gente tá vendo com essa onda de rede social, de um monte de coisa, as pessoas acabam se comparando demais e parece que se você não vive aquele estilo de vida, daquele jeito, você não tem sucesso, sua vida não tem sentido. E era isso que a gente queria trazer hoje para que a gente possa pensar e entender que o sentido da vida tem que fazer sentido para quem está vivendo a vida, né? A gente tem tantas pessoas vivendo de formas diferentes hoje, o mundo é tão livre e permite viver tudo, que às vezes a gente acaba ficando meio perdido. E essa comparação com o vizinho, com o blogueiro, com o artista, é o que às vezes vai deixando a gente frustrado, porque parece que só tem aquele jeito de viver. Então, se eu não sou rico, milionário e meu TikTok tem milhões de inscritos, não tá bom. E tem, por exemplo, N profissões que nem tem rede social e são pessoas bem-sucedidas. Antes a gente estava até conversando, grandes empresários que deixaram tudo e foram viver na praia. E hoje estão lá ganhando 1/3, né, do que ganhava, vivendo com muito menos, porém feliz, encontrou ali o sentido da vida. Vocês pensam sobre? Porque, na verdade, quando fala da repetição, eu acho que tem muito disso, né? Da gente achar que o sucesso, ele é acompanhado de bens materiais. De achar que então o sentido da vida é correr atrás de ficar rico, de ter muitos bens, de ter fama, né, de ter um bom salário, quando na verdade o sucesso ele é muito relativo, né? Então o que é o sentido da vida para um pode não ser para outro, né? E o que é o propósito de vida, né? Quando a gente fala sentido, acho que se a gente mudar para propósito, talvez fique mais fácil. Mas eu não sei naquilo que eu sou bom, eu não sei qual que é o propósito da minha vida, eu não sei o que eu quero da minha vida, o que eu posso fazer. E aí a gente estava conversando antes que, na verdade, o propósito da vida a gente só descobre, o sentido da vida a gente só descobre se a gente estiver fazendo alguma coisa, né, em que a gente vai se percebendo, vai se descobrindo. Olha, isso eu sei fazer, eu faço bem e gosto de fazer. Então essas coisas, são esses 3 itens que dão sentido para a vida da gente e que fazem a gente se sentir bem. Então eu saber fazer, eu gostar de fazer, né? O que eu falei antes? Faço bem! Eu saber fazer, eu gostar de fazer e fazer bem, né? Aquilo me fazer bem. Então eu me sentir bem com aquilo fazendo, né? Eu lembro uma vez, foi a primeira vez que eu falei em público. Eu tinha ensaiado, foi numa igreja, foi um sermão. E aí eu tinha ensaiado muito tempo aquele sermão. E a primeira vez que eu fui lá e falei na frente, quando eu saí, nossa, me senti realizado. Eu amo, gosto disso, gosto de fazer isso, né? Então aquilo acabou virando assim, por muito tempo, mais de 20 anos da minha vida, eu fiz muito disso, de fazer palestra, né? De pregar na igreja, na comunidade, de fazer palestra em escola e tudo mais. Então assim, naquele momento aquilo fazia muito sentido para mim e me dava a experiência de bem-estar. Eu gosto de fazer isso, eu faço muito bem e isso me dá prazer, né? Então acho que isso mobiliza um pouco, mas sem a gente se desenvolver, que era o que a gente estava falando antes, também a gente não chega, porque muitas vezes tem coisas que a gente gosta, mas ainda não sabe fazer bem. Então buscar o desenvolvimento vai fazer total diferença, né? E uma coisa que eu acho que muito legal no que você falou, por 20 anos isso fez sentido na minha vida, hoje não faz mais. Porque às vezes parece que eu fiz uma faculdade, eu sou enfermeira.
E por 20 anos trabalhei com a enfermagem, como técnica de enfermagem, como enfermeira, como professora, como coordenadora. E aquilo dava sentido para minha vida até que não fez mais. Até que não fazia sentido mais para mim fazer aquele trabalho. Não me realizava mais como antes. Não que eu desgostasse de fazer. Eu odeio fazer isso. Eu continuava gostando de fazer, mas já não gostava assim tanto e deixou de ter sentido aquilo pra mim. E aí eu fui atrás de outra coisa, porque parece que também não é uma coisa engessada. Então se eu moro nesse bairro eu tenho que ficar pra sempre. Ou se eu decidir uma profissão, vai ser aquilo pra sempre. Tem que escolher essa profissão e seguir ela pra sempre. Ou porque na minha família todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é vendedor. E aí eu tenho que seguir aquilo pra sempre. Claro, às vezes compensa você pegar uma carona ali no que já tá dando certo, pra depois você fazer o que você... descobrir o que você gosta. Mas é único. É único. O que faz sentido é único. Pode ter prazer, sim, nisso que a Casey falou, em desenvolver uma coisa que você não é bom. E conhecer algo novo, fazer algo de diferente. Então isso também pode trazer uma satisfação de você dizer, nossa, eu era péssimo nisso e aos pouquinhos, com consistência, eu fui conseguindo, né? E aquilo que a Casey falou, né, e mesmo a Lorene, às vezes a gente acha que a felicidade, o bem-estar, a gente se sentir bem tem a ver com grandes números. E às vezes não, às vezes é você ver um pôr do sol, às vezes é você estar com a sua filha, com o seu filho, com alguém, conversando, tendo uma conversa rotineira, uma reunião com as amigas. Então, o propósito, o sentido pode ser muito profundo a gente pensar nisso, mas às vezes a satisfação vem do viver o que a gente já tem, o que a gente já é, pode ir melhorando, o que pode melhorar sempre, se desenvolver sempre. Mas a gente ser muito grato por aquilo que a gente tem. Às vezes essa gratidão já te traz um sentido de dizer tá muito bom muitas coisas e algumas eu vou melhorar. E com consistência e dedicação você vai dando passinhos até que fique numa situação melhor, né? Que não precisa necessariamente, eu falo que em alguns momentos, por exemplo, quando eu entendi que trabalhar na escola não fazia mais sentido pra mim, não foi assim, eu acordei, fui lá e falei, pronto, amanhã já não venho mais trabalhar. Porque os boletos chegavam, né, a gente precisava. Então, rolou ali uma programação, um planejamento para quando, né, para que aos poucos eu fosse fazendo a transição de carreira. Porque às vezes você vai falar assim pra mim, qual é o sentido da minha vida? Eu trabalho numa coisa que eu não gosto, eu não tenho família. E se você continuar pensando desse jeito, não vai ter sentido mesmo. Então, hoje eu trabalho com uma coisa que eu não gosto. Tá, mas o que você gosta? Não sei do que eu gosto. Começa a experimentar então, Quando você vai tomar sorvete, você não vai experimentando o sabor pra decidir qual que é mais gostoso? E às vezes você trabalha no que você não gosta por outra coisa que faz mais sentido, que é a sua família, que é comprar a sua casa, ou que é fazer uma viagem. Então, às vezes a gente se dedica e se esforça fazendo algumas coisas que naquele momento o realizar aquilo não faz sentido, aquele trabalho, mas faz sentido o resultado que ele vai dar. Então, eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar dobrado. Quanta gente que arruma 2, 3 empregos, porque tem um objetivo maior lá na frente, vou juntar dinheiro e vou comprar outra coisa, né? E isso dá sentido, né? E vou fazer uma viagem. Então, e isso vai dando sentido para a vida. Então, a motivação, aquilo que nos leva a fazer o que fazemos, né, que vai dando esse senso de realização, né, também vai nos trazendo a capacidade, o entendimento da nossa capacidade, porque eu entendo que ter esse sentido ou ter esse propósito é saber do que eu sou capaz. Então, eu quero realizar um grande feito, uma grande viagem, ou sei lá, qualquer coisa, e eu correr atrás e me desenvolver para isso, vai me dar um sentido, vai me dar o senso de eu sou capaz, o senso de eu posso conquistar isso, né? Então isso já traz uma autoestima e uma autossegurança tremenda pra gente, né? E aí isso sim vai levar-nos à realização dos nossos sonhos, à realização dos nossos projetos de vida, né? Que é o que vai dando sentido à vida. Fazer plano e correr atrás, né? É um pouco isso. E aquilo que a Casey falou e a gente falou de redes sociais, né? E de você se comparar com as redes sociais.
as redes sociais, elas criam uma ilusão, né? A gente já falou isso em outros vídeos e tem se falado muito isso, que é um fragmento da vida da pessoa, ela não vive tudo aquilo, né? E aí esses dias uma amiga minha tá se relacionando com alguém e ela disse assim, ele não tem redes sociais. Eu falei, uau, entendeu? Que tudo! Meu Deus, como assim alguém que não tem redes sociais? E eu muito feliz por ela, porque achou alguém do número dela e ele não tem redes sociais, entendeu? Tipo, eu fui falar parabéns pra ela falei, nossa, que legal, tá bem, tá amando. Fiquei muito feliz, ele não tem redes sociais. E esse final de semana eu pensei assim, gente, não postei nada. Não postei nada porque eu estou vivendo. Às vezes eu vivo e não dá tempo de postar. Exatamente. Então, assim, a gente não pode trocar o que é real pelo que é virtual. Então é bom a gente comunicar as pessoas do que a gente está fazendo, como a vida tá. É bom as pessoas que gostam da gente gostam de saber. É muito legal. Mas a gente nunca pode trocar uma realidade que não é a nossa por uma que não é a nossa. Então, assim, nós temos que trabalhar dentro do nosso número, dentro do nosso pedaço, dentro da nossa vida e achar satisfação a partir disso. E buscar aquilo que de verdade, que eu sempre falo, né? O que faz seu coração ficar quentinho? Que quando você pensa naquilo, ou que quando você faz aquilo, você volta e você fala, ai, nossa, que gostoso, ai, como é bom quando eu faço isso, como é bom quando acontece isso. Faz mais disso.